Fala galera, Felipe Investe aqui. No vídeo de hoje, mais um acompanhamento mensal do fundo HGLG11. Cenário macro a gente pula, né, e vamos aqui direto aos comentários da gestão. Em questão de relação e rendimentos distribuídos, em agosto o fundo apresentou uma receita total de R$ 1,19 por cota, o que levou um resultado distribuído de 95 centavos por cota. Lembrando que ele manteve o patamar de distribuição de R$ 1,10 por cota e tem ali uma reserva acumulada em 50 centavos por cota. Falando em movimentações de locatário, apesar de algumas movimentações, o fundo manteve a vacância física em 3% no mês de agosto, e nesse mês eles tiveram a expansão da Shopee em Betim, que foi compensada pela devolução da Infracommerce no DCR. Foram renovados os contratos da Brascabos no HGLG Rio Claro, da Algartec TecDAO e da KIK no HGLG Goiânia. A gente vê no Cislog e Galeão, eles tiveram saídas anunciadas que devem ocorrer nos próximos meses e que somam mais de 3.700 metros quadrados e uma entrada de 1.000 metros quadrados. Já no HGLG São José dos Campos, eles tiveram uma saída anunciada de 2.765 metros quadrados para novembro e uma aquisição de 750 metros quadrados de um ocupante no condomínio. E duas novas ocupações que somam aproximadamente 3.000 metros quadrados a serem formalizadas nas próximas semanas. Por fim, no Master Labs, eles estão em contrato com um novo ocupante no ramo farmacêutico, que ocupará por volta de 500 metros quadrados no ativo. A gente vê aqui também alguns indicadores financeiros, né? Algo que a gente já sabe, patrimônio de 5,5 bilhões, uma cota patrimonial em R$ 162,22 e uma cota mercado a R$ 154,99. Lembrando, 4% de desconto, galera. Esse fundo, para quem não sabe, é igual o MXRF11, né? Ali falando de desconto. É bem raro quando ele está abaixo do seu preço justo, né? Então, aqui em desenvolvimento, eles falam que no ativo Simões Filho, em agosto, o avanço físico completou 92%, com o galpão praticamente finalizado, né? O fundo encerrou o mês com 11,5% de alavancagem física, e se eles considerarem a SPE, 13,7%. Eles têm 28 imóveis, 148 locatários, um prazo médio remanescente aí de 4 anos e 4 meses, vacância física financeira em 3%, e a vacância financeira em 3,3%. Movimentações do portfólio, o fundo firmou um adiantamento contratual com o objetivo de ajustar o preço da transação, considerado a aquisição de 2 módulos em expansão, sendo um deles da modalidade Build to Suite, que totalizam aproximadamente 29.000 metros quadrados adicionais à área bruta locável, né, a famosa ABL. Adicionalmente, a transação contempla a aquisição de 50% de participação de 2 galpões logísticos já performados, localizados no condomínio CLCR Log, em Cariacica. Performance do fundo, a gente vê aqui, né? O ativo performou praticamente igual o IFIX e o CDI bruto, uma distribuição por cota de R$ 1,10, né? Vem mantendo esse padrão já há anos. A gente vê aqui a receita total, R$ 1,19, isso antes das despesas, né? Com as despesas, já considerando a despesa, 95 centavos por cota e um resultado distribuível de R$ 1,10. A gente vê aqui a composição desse resultado, né? Dessa receita, movimentações da reserva acumulada, né? Vem aqui e tal. Carteira do fundo, falando sobre as aquisições, a gente vê aqui até 6 meses, ele tem aí 132 milhões a serem pagos, né? A alavancagem financeira, a gente vê que vem caindo. Porém, galera, essa dívida aqui até 6 meses não é problema nenhum, tá? Não é problema nenhum. Somente em renda fixa aqui ele tem aproximadamente 57 milhões. Então, metade dessa dívida aí tá tranquilo, né? Dívidas e evolução da amortização, a gente vê aqui as taxas, porcentagem aqui. Carteira de ativos, a gente vê a porcentagem dos ativos, a gente está careca de saber, isso aqui eu vou passar direto, né? Distribuição geográfica, mais 68% aqui os galpões em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Carteira de ativos, a gente vê a alocação por classe desses ativos, né? Alocação por segmento de locatário, alocação por inquilino. Galera, eu não vou falar sempre isso, porque como não teve muita movimentação relevante, é irrisório isso daqui, tá?
Alocação natureza dos contratos, 30% atípicos, aqueles contratos mais longos, mais duradouros e mais amarrados, e 70% dos seus contratos são típicos, aqueles contratos tradicionais. Falando em alocação por indexador, 14% IGPM, 86% IPCA. Mês de reajuste, se a gente pega esses 3 últimos meses, aproximadamente 19%. Concentrações das revisionais, a gente vê aqui 52% em 2025. Já os vencimentos desses contratos em 2025, 12% deles irão vencer, né? Então aí fica para o fundo renovar, não renovar e tal. Aqui todos os ativos do HGLG, né? Movimentações dos locatários, entradas, saídas e tal, né? Que a gente vê o upside de receita imobiliária por cota. O que significa isso, galera? O que significa esse upside? Né? A receita de locação recorrente, lembrando, recorrente, todo mês, ele 100% ocupado, ele consegue gerar ali R$1,09 por cota. Ele paga R$1,10. Então, ele 100% ocupado, ele gera R$1,09, o que é muito bom. Inclusive, pode até aumentar o nosso patamar de rendimento, né? De dividendo. Eu, particularmente, sou cotista do HGLG11, tá? Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra ou venda desse ativo. A receita potencial do fundo é de R$1,24. A gente vê aqui o desenvolvimento do HGLG Simões Filho, né? Aproximadamente 95%. Houve um deslizamento, a gente vê aqui, né? Essa contenção aqui e tal. Movimentações atípicas na estrutura, que passou a ser monitorada preventivamente, né? Porém não danificou nada do HGLG, né? Aqui desse Simões Filho. A gente vê aqui os fundos imobiliários que o HGLG tem ali, né? Ele é dono de algumas cotas do XPIN, HLOG, XPLG, né? O seu concorrente direto, praticamente, junto com o BTLG. O Pátria Logística também é da Pátria, né, da mesma gestora, e ele recebe esses dividendos, né? Alocação no fundo imobiliário, a gente vê aqui 5,5%. Liquidez e passivo, muito boa liquidez, não tem nem o que falar. O número de cotistas segue ganhando cotistas. E basicamente é isso, galera. O fundo roda direitinho, a gente torce aí para que ele seja 100% ocupado, lembrando, quanto menor a vacância, quanto menos vacância, maior serão os rendimentos, né? Maior serão a distribuição que esse fundo ele vai entregar pra gente. Então, basicamente é isso. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais notificações de vídeos. Eu sou Felipe Invest e fui!